Certo. Vou trazer uma pergunta aqui que veio no superchat do Erli Joaquim de Menezes sobre esse tema. Ele fala: comece com uma pergunta ao nosso estimado Rui. Estes atrasos sobre a vacinação não seriam propositais? Com a imunização, o povo pode ir às ruas e exigir a queda do regime. Olha, eu acho que não me parece que seja. Essa é uma carta que poderia ser jogada, né? Num jogo político como esse, você vai ter que optar para ver qual que é a melhor carta no momento, né? Não me parece que a burguesia esteja jogando essa carta particularmente, né? Eu acho que eles estão jogando com a carta de nós somos a salvação do povo brasileiro, estamos com a vacina, etc. e tal, né? Eu acho que é isso. Agora, a gente tem que levar em consideração também que a questão da vacina ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe exatamente como é que é essa vacina, que efeito vai ter, e eu, pessoalmente, né, acho imprudente acreditar numa pessoa como Dória ou no grupo político dele, porque esses daí são mentirosos profissionais, são enganadores profissionais, não têm a menor preocupação com ninguém, tudo pode acontecer. Então, tem que ver isso aí também, como é que vai ser essa questão da vacina, né? Esperemos que não aprontem mais ainda com a população, mais do que já aprontaram, né? Nós estamos indo aí para os 200 mil mortes, é uma coisa muito louca no Brasil, e a culpa não é só do Bolsonaro, é do Bolsonaro, que é maluco, né? Que é um demente aí que faz uma política sem pé nem cabeça, baseada em critérios de apelar para um pessoal fanatizado, maluco, mas também o Dória e os outros governadores e tudo têm culpa no cartório, e muita. Não é pouca, não. Eles deixaram a coisa rolar. A única coisa que eles fizeram, basicamente, foi a questão do isolamento social. Você vê que mesmo agora que nós temos testes disponíveis e tudo mais, não há um plano, né, de ninguém para fazer uma testagem. Eles agora estão jogando a questão para a vacina. Se a vacina atrasar, morre mais gente. Se a vacina der algum problema, né, e isso daí acabar fazendo com que seja interrompida a vacinação, vai morrer mais gente. Eles jogam, na verdade, todos eles, com a vida do povo brasileiro. Engana-se quem pensa que o Dória é melhor do que o Bolsonaro, né? O Dória, ele não liga para nada, para ninguém, ele só liga para ele mesmo. Então, mas a gente, enfim, o campo da esquerda sabe muito bem disso, né? Mas como é que você vê as possibilidades de frutos desse jogo político do Dória, que claramente é nacional, né, Rui? Ele oferece aí 4 milhões de doses para outros estados, ele está reunindo governadores em torno dele contra o Bolsonaro. Há claramente uma política muito bem aplicada e que ele deu muita sorte aí, né, de ter uma situação que o favorecesse. O Instituto Butantan fica em São Paulo, tinha condições de estrutura e tecnológicas para fazer essa parceria com o laboratório chinês, Sinovac, enfim, tudo isso foi a favor dele. Como é que você acha que ele pode colher os resultados disso? Você acha que tem como ele sair mal dessa de alguma forma? Porque eu estou vendo meio que um filme de terror se desenhando, assim, ele pode ter uma imagem muito boa no final das contas, né? Não, eu acho que ele... o jogo que eles fizeram, por mais que fosse um jogo desonesto com a população, foi muito bem feito. Não, de forma nenhuma vamos negar isso daí. O Dória é a principal figura aí de oposição ao Bolsonaro, o principal candidato dentro desse bloco direitista, nesse momento, de longe, estourado, não tem dúvida nenhuma. Ele, agora, precisa ver se isso daí é suficiente para que eles voltem ao poder, né? Ao poder, quer dizer, não ao poder, porque o poder, eles estão com a mão no poder há muito tempo, sempre estão, mas ao governo federal, né? Isso daí já não é tanta certeza, mas ele está muito bem posicionado. Existe se desenhou aí no último período um enfrentamento entre o Dória e o Luciano Huck, né? O Dória seria o candidato do setor mais direitista do bloco dominante, esse bloco que vai do PSDB ao PP, né?
o Dória seria o candidato favorável, até porque dentro do bloco, os setores mais direitistas ganharam a eleição. O PSDB não foi bem, mas o Dória é PSDB de São Paulo, não é PSDB nacional, né? Então, até agora, eles estão aí com um posicionamento muito bom diante da eleição, né? Me parece que tem toda uma ala do PSDB que prefere o Luciano Huck, associada com a Globo, está associada mais diretamente ao imperialismo, né? E esses setores, que são os partidos que saíram da ditadura, apoiam aparentemente o Dória, né? A mesma divisão a gente viu aí na questão do STF, né? Sim, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu só esgotar esse tema da vacina antes. E nessa disputa, que é muito política e pouco sobre cuidar da população, né? Como é que fica a esquerda? Qual que deve ser a pauta da esquerda? Porque, assim, a pauta foi capturada. Tem lá o João Dória, que é de direita, né, mais para a extrema-direita. Tem o Bolsonaro do outro lado, eles são opositores, e os dois estão no campo da extrema-direita. Então, enfim, estão lá brigando no campo deles. O Calil, que é o prefeito de BH, ele está sendo endeusado em Belo Horizonte por aplicar medidas de proteção, de defender o isolamento social, de ir atrás de vacina, enquanto o Zema, o governador, está sendo destruído, por exemplo, nas redes sociais, por não estar fazendo isso. Então, a vacina virou uma pauta da direita, mas a esquerda não tem como não defender a vacina. O que faz a esquerda se essa virou a pauta da direita, né? O Dória, enfim, abraçou essa pauta como a principal dele, né? Mas não é a pauta dele, é a pauta do momento, é o que está acontecendo agora, é a pandemia, as pessoas querem se salvar, querem que isso acabe. Como é que a esquerda deve se comportar no sentido do discurso, né, da oratória, para se diferenciar de um grupo como o comandado pelo João Dória, né? Eu estava ouvindo o Alisson Mascaro hoje de manhã com o Atushi, ele falou assim, a pauta da esquerda deve ser o SUS, né? Então, foram lá e compraram a vacina de uma farmacêutica multinacional, enfim, americana, com uma parceria com a alemã. Tá bom, mas quem vai produzir as agulhas? Quem vai produzir os insumos para a aplicação da vacina e tal? E por isso deve haver uma defesa por parte da esquerda do sistema público de saúde. Enfim, como é que você vê isso nessa disputa de narrativas em que a esquerda não está nem colocada, né? A esquerda perdeu o bonde nessa questão logo no começo, né? Eles, ao invés de o PT, CUT, PCdoB também, PSOL, ao invés de ter uma posição crítica diante do problema, de ter uma posição independente, eles, não sei se foi por susto ou pela pressão dos setores mais direitistas da esquerda, eles adotaram uma política que era assim: vamos defender o que estão defendendo os governadores. Foi aquele grande momento dos governadores científicos, né? Bolsonaro é um irracional, como disse o Covas, negacionista da realidade, da ciência e tudo mais. E o Dória, por incrível que pareça, foi transformado em governador científico. Tá? A esquerda poderia ter denunciado que esse enfrentamento era um enfrentamento muito artificial, que era um jogo de cena, que o Dória e os outros governadores, todos direitistas, na realidade estavam simplesmente, né, atuando com uma coisa só, que era o isolamento social, e ainda assim de uma maneira muito precária, muito parcial e tudo mais. Tanto que a gente viu que, científico ou não científico, o estrago no Brasil é gigantesco, né? E a gente vê aí que mais de 1/3 dessas mortes aí são no estado de São Paulo, onde está o Dória. Então, por aí a gente vê também como o jogo de cena ele funciona, né? Que o Dória aparece como salvador da pátria, mas se você for contar os cadáveres, ele tem mais cadáveres de qualquer outra pessoa no Brasil, sendo que ele tem responsabilidade direta sobre a questão, né? Pois é, mas aí, só para fazer um parênteses, como é que a esquerda faz uma disputa
política com o Dória, que neste momento é o cara que está defendendo a vacina Não. e que ganha apoio popular com isso. Eu vou chegar nesse ponto aí. Quer dizer, a esquerda fracassou até agora totalmente. O crescimento do Dória vem disso daí. Eles deveriam ter denunciado tudo que o Dória fez, mas eles simplesmente apoiaram, né? Bom, agora teria que mudar a política. Tem que assumir uma posição crítica. Nenhuma força de esquerda poderia ter uma posição acrítica diante de nenhuma medida da direita, por mais que ela pareça ser uma medida progressista. A direita sempre vai fazer as coisas de uma tal maneira que vai prejudicar a população, é da natureza da direita. Então, por exemplo, você citou aí essas propostas, né? Ver o problema do SUS, quem é que vai fabricar, uma série de coisas. Eu acho que até mais a esquerda deve fazer. A esquerda deveria, por exemplo, exigir que no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, se for encerrado o auxílio emergencial, o estado de São Paulo deveria dar o auxílio emergencial. Já criar um movimento em torno disso. Continuar criticando a política do Dória do isolamento, porque da vacinação até a imunização completa vai um tempinho. Aí o Dória não faz nada. Aí a política deles é uma política toda... Pode colocar de novo o problema dos testes e assim por diante. E fiscalizar a aplicação da vacina, porque quem garante que isso aí vai ser uma coisa feita de maneira realmente responsável? Quem garante que isso daí, a vacina vai ser efetivamente prioritária para a população mais vulnerável ao vírus? Quem que garante que se a vacina der algum problema na aplicação, o Dória vai informar a população desses problemas? Ninguém garante nada. Então, a esquerda deveria ter o seu próprio programa, como deveria ter sempre, e como deveria ter tido desde o começo da pandemia. E esse programa é um programa essencial, não é simplesmente a pessoa aparecer com a vacina aí. Entre aparecer com a vacina e realmente dar conta do problema para a população, há uma distância muito grande, né? Então, a esquerda deveria assumir uma posição crítica. Só que não assumiu até agora. É difícil que venha assumir agora, né, na última etapa da questão do vírus. Então, eu acho que nós vamos ficar aí vendo o Dória capitalizar isso daí, quaisquer que sejam os problemas, e podem ser grandes, que a aplicação da vacina vai ter. Pois é, e vão ter muitos capítulos ainda sobre isso, né? Certamente.